A gente segue aqui a todo vapor no nosso Morning Show. Em frente, aqui 10 horas e 12 minutos. Vamos falar, por que não, trazer atualizações do embaixador do sertanejo, Gustavo Lima, pelo seguinte: o Ministério Público, meus queridos, de Pernambuco, evidentemente, está dizendo agora que depois de tanto alarde, tanta confusão que foi criada, basicamente estão faltando indícios de crime na investigação contra o cantor por lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Agora, depois do estrago na imagem dele ter sido feito, é fácil também tirar o cavalinho da chuva e dizer que, opa, não é bem assim. Mas para entender exatamente do que a gente está se referindo, que movimento foi esse do Ministério Público pernambucano, a gente vai direto com o nosso querido Joélio Alves, tem todas as informações diretamente de Recife e vai explicar tudinho para a gente, aí com rigor de detalhes. Beleza, meu querido? Conta pra gente. Pelo visto, o Gustavo Lima estava sendo investigado, claro, a gente sabe, com base nas suspeitas sobre a venda do avião dele. E agora, em que pé está essa história? Tudo bem, Marinho? Tudo tranquilo aí a todos vocês? Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, o Gustavo Lima, ele disse o seguinte: eu faço questão que tudo seja apurado, né? Ele explicou ponto a ponto as questões levantadas e demonstrou muita serenidade, muita tranquilidade. Não escondeu o desejo de esclarecer para quem for preciso tudo o que envolve sua vida profissional e financeira, as quais, assegura, estão absolutamente em ordem. Nunca negociei minha paz. Foi o que disse o artista, tentando aí provar inocência para a justiça. Essa semana ele falou a um site de notícias. A defesa do astro sertanejo protocolou uma petição ontem, quinta-feira, dia 10, com base na alegação do Ministério Público de Pernambuco, que afirma ter fragilidade na decisão da juíza Andréa Calado, aquela juíza aqui de Pernambuco, de Recife, da 12ª Vara Criminal do Recife. A petição também menciona um trecho explícito da análise dos promotores que ressalta a suposta inocência de Gustavo Lima, que não indicam ilegalidade configuradora de crime de lavagem de dinheiro, é o que aponta o parecer do Ministério Público. E só para a gente relembrar o caso rapidinho, o Ministério Público de Pernambuco emitiu, na terça-feira, dia 8, um parecer em que afirma não ter encontrado provas de ilegalidade nas operações financeiras realizadas pelo cantor Gustavo Lima. Na decisão que revogou a prisão preventiva do cantor, o desembargador Eduardo Dilior de Maranhão, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça daqui de Pernambuco, já havia afirmado que as justificativas que levaram a juíza Andréa Calado da Cruz a decretar a detenção do artista era mera ilações. O desembargador afirmou também que a decisão da juíza não apresentou uma fundamentação capaz de demonstrar a existência da materialidade e do indício de autoria de crimes. Por isso, a promotoria defendeu que a juíza reconheça que a 12ª Vara Criminal da Justiça daqui do Estado é incompetente para acompanhar e julgar o caso e encaminha o processo lá para Paraíba, a comarca de Campina Grande, no agreste paraibano. De Recife, Joélio Alves para o Morning Show. Boa, mestre Joélio, obrigado demais aqui pela presença, sempre agregando aí com muitas informações. O caso aí que roubou as manchetes de todo o noticiário brasileiro, sem dúvida alguma, e segue dando o que falar. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui com os meus pares. Pelo seguinte, Maninho Ferreira, a voz da ponderação. Eu acho que a gente está na hora, cara, sinceramente, de voltar a não tirar essa sanha justiceira e realmente fazer justiça valer. Lembrar que existe algo que pode ser inconveniente para alguns, chamado devido processo legal. Não adianta ali, inspirado por aquela ideia de, não, os ricos também choram, e querer provar isso como se fosse um fim em si mesmo para tentar fazer esse justiçamento só porque ele é rico, famoso. Eu acho que isso, enfim, está caindo por terra, até porque no processo de instrução o Ministério Público local era contra a sequência desse processo, não é isso? Exato, eu concordo com você, Marinho. Eu acho que a gente precisa refletir quando pessoas utilizam de cargos do Estado brasileiro fundamentais, que prestam um serviço essencial para a população, estou me referindo a policiais, a promotores do Ministério Público, que eventualmente utilizam de seu cargo para aparecer, para chamar a atenção. Porque quando você joga denúncias sem ter indícios contra alguém famoso, você acaba ganhando os holofotes para si. Como trataremos isso como sociedade? O que move essas pessoas que estão desempenhando uma função pública essencial
no lugar de se pautarem pela tecnicalidade, ou seja, de construírem um processo robusto, com indícios bem fundamentados, que vão ser acolhidos pelo Ministério Público para que a denúncia seja prestada, na verdade, antes disso, no lugar disso, se colocarem logo aos holofotes, trazendo questões que não foram devidamente apuradas para a divulgação na imprensa, com coletivas de imprensa, inclusive convocações para chamar a atenção de todo mundo a respeito de um trabalho que está incompleto, que está em andamento, que não se tem ainda certeza do que se está tratando, né? Eu acho que isso precisa ser bem refletido. Como lidar com esse tipo de uso indevido de um cargo público que deveria ter como foco o combate ao crime. Jess, assina embaixo. Lembrando, vale lembrar aqui, sublinhar 10 vezes para a gente entender na origem dessa ação. O Ministério Público responsável pela fase de instrução, ou seja, arquiva ou leva para julgamento, arquiva ou leva para julgamento, se manifestou absolutamente contrário ao indiciamento do cantor e cá estamos diante dessa notícia agora. O que você achou? Eu morei numa cidade do interior muito tempo, Anicuns, lá em Goiás. Qual? A cidade Anicuns. Qual é a cidade satélite mais próxima? Goiânia é a capital mais próxima. Da caravana de Anicuns. A cidade dos meus avós. Eu amo a cidade. E lá juiz sempre foi rei. E por que eu falo isso? Porque no final das contas, a juíza em questão, a doutora Andréa Calado, ela já recebeu algumas denúncias e entre elas condenou um jornalista, censurou um jornalista aí e teve um caso de abuso de autoridade, que ainda não foi, inclusive, julgado. Então, por que eu coloco isso? Principalmente nesses centros menores, como essas cidades do interior, a forma como um juízo funciona, a forma como o cargo é tido, acaba muitas vezes tendo essa visão de autoridade. De uma autoridade que, às vezes, como esse caso demonstra, está disposta a ir a provar o ponto de vista a troco de tudo. E aí tem um custo imagético para o Gustavo Lima, que ele foi parar. Muita gente usou ele como se ele fosse criminoso, por uma prisão preventiva sem fundamentação. E aqui não sou eu que estou dizendo, não. É o desembargador Eduardo, que assim o viu. Ilações impróprias. Essa é a fala, a sentença do desembargador que viu esse caso. Essa também foi o posicionamento do Ministério Público do Pernambuco. Então, assim, o ponto que nós chegamos aqui é de ver que cada vez mais casos como esse são frequentes e que afetam a vida das pessoas e que afetam a reputação das pessoas. É o caso do Gustavo Lima, é um caso recente que nós vimos do Leonardo. E aí nós ficamos com medo se o Estado democrático de direito, se o devido processo legal está sendo de fato respeitado por esses nomes, para essas pessoas e para esses juízes. Então, assim, vale mencionar que a juíza em questão, a doutora Andréa, ela já teve essa situação de abuso de autoridade que deixaram para lá, ainda não foi julgado. Então, órgãos como o CNJ precisam ser mais eficientes também em avaliar isso. Algo como os tribunais de justiça também precisam ser mais eficientes em avaliar isso. Porque senão as pessoas podem fazer o que for. Só para complementar a informação, que eu acho muito interessante. Esse caso que a Jess está se referindo é o caso em que a juíza Andréa Calado, a mesma juíza desse caso agora que estamos falando do Gustavo Lima, condenou o jornalista Ricardo Antunes, que é bastante conhecido em Pernambuco, a 7 anos de detenção em regime fechado pelos supostos crimes de calúnia, difamação e injúria após a publicação de uma reportagem que denunciava uma farra no São João de Caruaru. Como que ela chegou nessa pena, hein? E levou... inclusive, a denúncia dele levou mais de R$1 milhão a serem devolvidos aos cofres públicos pelas empresas envolvidas naquele esquema que foi denunciado pela reportagem, e a juíza, em menos de 4 meses, deu 2 decisões contra o jornalista, decisões que depois foram revisadas pelas cortes superiores, e essa situação toda foi também alvo de uma nota de repúdio da ABRAGE, a Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativos, tratando o caso como um assédio judicial, que é como se referem-se, nós nos referimos a casos em que a justiça é utilizada para tentar coibir ou intimidar alguém que está fazendo uma denúncia. Tem muita autoridade que busca holofotes, Marinho. Exatamente. Muito. Delegados, promotores. Tem um caso recente aqui, do irmão do Alexandre Correia, na época marido da Ana Hickman. Ele matou em legítima defesa
para defender, de terceiros, para defender a Ana Hickman, de um louco que entrou simplesmente no quarto e queria matar. Ele vai lá e mata. Ele respondeu o processo. Eles gastaram milhares de reais para fazer a defesa. O promotor ficava dando entrevista, querendo acusar o tempo todo. E o promotor, o delegado, o juiz tem que ter responsabilidade. O Gustavo Lima, ele vive da imagem dele, da música, do talento dele. E quando você expede um mandado de prisão, você já causa um estrago, sem indícios nenhum. Aliás, o Ministério Público, ele é o titular da ação penal. Cabe a ele decidir se vai denunciar ou se não vai. Então, se ele achou que não tem indício, não tem que ter denúncia, não vai ter denúncia nenhuma. Mas a gente não pode também descredibilizar o trabalho da Polícia Civil, claro, né? Porque foram encontrados indícios, mas, segundo o Ministério Público, esses indícios não são suficientes para incriminar o Gustavo Lima. Mas outras pessoas também estão sendo investigadas na Operação Integration. Tinha caroço nesse angu? Fica a dúvida no ar, claro. Mas, pelo amor de Deus, depois de todos esses exemplos que a gente trouxe aqui, um consenso aqui está posto que a gente tem que, pelo menos, sonhar, né? Custa nada, com os bons e velhos juízes deixarem essa ânsia, né, de querer se tornarem justiceiros ou popstars e roubarem as manchetes e terem, enfim, todo esse reconhecimento, né? Não é por aí. Tem que ser uma profissão estritamente racional e técnica, mas, enfim, a gente não está longe de ver isso acontecer. Vamos fazer um rápido break para você que está aqui ligadaço, sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio no Morning Show, sua dose matinal de informação e entretenimento. Volta daqui a pouquinho. E a gente segue adiante aqui, ainda aprofundando nessa discussão. Quem quer comentar aqui, fica à vontade. Um dos problemas nessas situações é que exatamente quando você tem a espetacularização do caso e, eventualmente, algum envolvido mais famoso, como o caso do Gustavo Lima, acaba que o prosseguimento da investigação mostra que não há indícios robustos para sustentar uma denúncia, isso acaba descredibilizando o conjunto da operação do ponto de vista da percepção da sociedade. Não quer dizer que seja correto, né? A gente não pode jogar fora o bebê com a água do banho. E a fundamentação, né? Exato. A juíza falar que ele é rico, que ninguém está acima da lei. A justiça tem que ser cega. Você não olha se é branco, se é preto, se é rico, se é milionário, se é favelado. A justiça tem que ser cega. Isso, a fundamentação, para mim, é sem pé nem cabeça. E a gente segue adiante aqui, muita coisa para a gente repercutir, trazendo também atualizações sobre um tema que foi, enfim, pode ser para alguns o bicho-papão do momento, a grande discussão nacional, que tem muita gente batendo cabeça para trazer finalmente alguma regularidade às bets irregulares. Pelo seguinte, hoje começa a sair do ar os sites de apostas online que não obtiveram autorização do governo para operar aqui no solo brasileiro, aqui no nosso Brasilzão. Claro que vale lembrar para vocês que quem não sacou o dinheiro até ontem, que estava, claro, represado nessas casas de apostas que agora foram definidas como irregulares, esse que, evidentemente, foi o prazo dado pelo governo, ainda pode reaver o valor, tá? Mas cada vez pode ser mais e mais difícil. Então, se você tem algum montante que é importante para você, pesquise-se, informe-se e tome a providência aí para poder preservar a sua posição também, tua graninha ali, fruto do que ou que você já tinha colocado ou também os ganhos que você teve apostando. Mano, Jess, o que vocês acharam? Assim, eu acho que vale sempre lembrar que essas casas de apostas estão funcionando no Brasil sem ninguém olhar há mais de 5, 4 anos. Então, o governo está fazendo o seu trabalho de maneira atrasada, mas que bom que ele está fazendo. E que várias das pessoas que não conseguiram sacar esses valores, um problema que infelizmente elas enfrentarão é que essas casas de aposta, muitas vezes por não estarem regulamentadas, não estarem registradas no Brasil, elas sequer têm representação legal no Brasil. Mas ainda assim, elas ficaram funcionando em território nacional por todo este tempo como uma aposta de vamos ver o que acontece, que não deve acontecer dentro do nosso país. Então, se nós vimos ali no caso do Twitter, toda uma lógica da representação legal, que é cumprir a legislação nacional, nós também precisamos sempre que exemplos como esse, e ainda mais que tem um contato tão direto como consumidor, que é uma casa de apostas, também tenham a quem recorrer. E se você ainda não conseguiu sacar, tirar ali seu dinheiro, você vai ter que ir no Procon, você vai ter que manter o contato, mas a realidade é que agora vai se tornar mais difícil. Então, assim, este é um exemplo, André, das bets, que a gente vê a pressão popular, nós estamos vendo a pressão popular, o assunto que isso gerou, o papel da imprensa, que nós falamos muito sobre o absurdo que é essa situação, o vício que isso acarreta, nós estamos vendo o resultado, que é finalmente alguma medida a ser tomada. Mas que pena que foi tarde. Pelo menos a gente consegue monitorar agora quem estava recebendo o benefício do governo e aplicando nessas bets.
Pelo visto, isso vai ter, agora sim, um acompanhamento mais rígido para poder converter isso, claro, no Tesouro em ações em benefício da população. Pelo menos deveria ser assim. Pelo menos é o que eles prometem. Vamos ver se na prática se cumpre, né? Mas eu acho que tem duas coisas aí a destacar. Primeiro, que a gente, mais uma vez, não pode jogar fora o bebê com a água do banho. Ou seja, não podemos criminalizar todo um mercado que é bastante robusto, que existe no mundo todo e que sempre existiu no Brasil, inclusive por meio de monopólio estatal, via loterias da Caixa, e nós não podemos criminalizar, tratar como se tudo fosse absurdo. O que a gente precisa é regulamentar, ter uma lei clara que aumente a transparência e que qualifique a autonomia do cidadão, ou seja, que ajude o cidadão brasileiro a tomar decisões informadas e bem fundamentadas, né, conscientes daquilo que ele está fazendo, ou seja, que não caia numa falsa promessa, que a gente separe o que é jogo do que é fraude. Fraude sempre é crime. Então, um jogo que promete um ganho impossível, ele é criminoso. Uma breve interrupção aqui para a gente recepcionar de volta todo mundo que está ligadaço aqui pela rede Jovem Pan de rádio no nosso Morning Show. O tema da vez, claro, é a atualização de que após as ações do governo federal, várias casas de apostas, bets, como vocês vêm acompanhando pelo visto, tem mais casa de aposta no Brasil que apostador pelo andar da carruagem. Estava sim, mas agora estão querendo realmente trazer quem está disposto a seguir o mínimo de regra para todo mundo operar tranquilo, sereno e dentro das quatro linhas aí, Palombo. Mas tem mais aí legais, hein? Até cerca de 4.500, segundo o levantamento dos lotéricos. Eu estava vendo algumas notícias que 2 milhões de pessoas são viciadas em aposta. Polícia investiga se dívida de jogo online motivou mulher a tentar envenenar filhas com inseticida. Então você causa transtorno, né? As pessoas, principalmente as de baixa renda, inclusive aquelas que se utilizam de Bolsa Família, estão gastando tudo com a sensação de que vai ficar rico de uma hora para outra, porque vê muitos influencers aí, artistas, pessoas famosas, jogando lá e postando no Instagram, postando no Facebook, olha, eu ganhei, só que ele joga 100 vezes para ganhar uma. E só posta aquele jogo que ele ganhou. Então tome muito cuidado com isso. Eu acho que o governo deu um tiro no pé quando ele liberou isso daí. A gente tem que tomar cuidado, porque você vai se tornar um problema de saúde pública. Daqui a pouco a gente vai começar a ver mais casos como esse, lamentavelmente. E dentro da regulamentação... É um assunto complexo demais. Eu não queria estar com essa bola quadrada para ter que dominar e trazer alguma solução, sinceramente. Até porque, enfim, muita gente que ouve o que você disse, Paulo, pode dizer assim, não, isso aí é moralismo de goela, teu, porque é um discurso que funciona politicamente em tese, mas na prática as pessoas vão continuar jogando escondidas, é um fato posto, já jogavam. Dado. O jogo do bicho é uma realidade. Vai lá na Brasil, lotérica, né? aqui embaixo tem uma, aqui, ó, vai lá e faz sua fezinha lá, pronto. Tá pagando imposto, tá gerando emprego, não tem nada de ilegal, tudo legalizado, dá pra você fazer o jogo ainda. Então, mas por que outros jogos privados também não podem acontecer? Pode. O que a gente precisa é ter uma regulamentação que dê segurança, séria, né? que dê transparência, que aumente a consciência do jogador a respeito da natureza daquele jogo. Ou seja, não dá para prometer ganhos impossíveis. Isso aí é fraude com o consumidor e precisa ser coibido. Mas o jogo em si não é crime e deve ser permitido, na minha visão. A gente tem que tratar adultos como adultos. É uma mistura de liberdade individual também, com todo o vício que pode ser absolutamente destrutivo. Também fechar os olhos a isso é se divorciar da realidade, 100%. Então, temos que lidar com isso frontalmente. É uma epidemia que pode estar ali nos seus primeiros passos, ou pelo menos já tem muita gente se ferrando, e é nesse sentido que a gente vai até trazer uma história aqui que revela a falta absoluta de limites que o vício em jogos pode acabar acarretando, né? A gente está falando de uma servidora pública usando dados de pais, de alunos, não é isso, David? Lá em Tocantins, que história é essa? Exatamente, na cidade de Presidente Kennedy, uma servidora que trabalha numa creche, viciada em jogos, deu um golpe de mais de 100 mil reais. O caso só foi descoberto depois que os pais de um aluno teve lá um empréstimo que nunca fez, de 15 mil reais, quando o banco foi cobrar. Falou, você tem um empréstimo aqui de 15 mil, por isso precisa quitar a dívida. Falou, mas eu nunca fiz empréstimo? Como assim? E aí foram descobrir que a servidora usava os dados dos pais para a realização de jogos por meio de empréstimos. O que ela fazia? Ela ia até mesmo na casa de alguns alunos, dizendo para o pai, olha, precisa de uma selfie sua aqui para atualizar o seu cadastro lá na creche.
Como ela trabalhava efetivamente na creche, os pais acreditavam. Mas aí o plano foi descoberto e ela deu esse golpe aí de mais de 100 mil reais. Olha só o absurdo que a pessoa está chegando para conseguir efetuar jogos, nesse caso que a gente acabou de falar aqui. É um vício, né? É. É como você ir atrás de cocaína. A pessoa sente a necessidade de ficar jogando cada vez mais. Por isso que quando tinha aqueles bingos clandestinos, né, e a polícia fecha quando tem as denúncias, não tem sequer janela. A pessoa perde a noção de tempo, se está de dia, se está à noite. Não tem relógio para a pessoa ficar lá o máximo tempo possível. E eles ficam lá jogando. Eu entrei em casas de bingos aí clandestina, que mesmo quando eu entrar lá, o cara queria jogar. Não, só falta mais um. É o desespero, é um vício. Só para complementar também a informação, ela tirava selfies porque alguns bancos pedem, né? E aí ela precisaria do retrato da pessoa para conseguir efetivar o Pelo visto, ela empréstimo. apostou, só não apostou que seria presa. Isso sim. Mas isso é um vício que levou a um crime. Todo crime, obviamente, tem que ser combatido. A gente não pode tratar uma situação dessa como se a causa do crime fosse o jogo existir. Sim. A causa do crime, como qualquer outro crime... Nesse caso foi o vício. É alguém descontrolado. E é preciso tratar do vício, né? O vício é uma forma também de retirar a liberdade da pessoa. Mas o ponto é, qual é a melhor forma de tratar do vício? A gente pode aprender com outros países. Em vários países nós temos regulamentação de jogos. Ou seja, o mundo não é binário, não é ou libera tudo e faz de conta que não tem nenhum problema, ou proíbe tudo e faz de conta que isso resolve. Porque quando você proíbe, continua tendo jogo clandestino, continua tendo gente viciada que executa crimes em nome do seu vício. Ou seja, tudo isso precisa continuar sendo combatido. O ponto é como regulamentar esse mercado de uma forma a ampliar a liberdade de escolha das pessoas, a ampliar a consciência do consumidor que vai fazer uso de uma casa de aposta ou que vai participar de um jogo. Esse é o ponto central e a gente pode aprender com experiência de outros países, como a Inglaterra, como o próprio Uruguai, aqui tem legalização do jogo. Nós não podemos aprender, porque o Brasil... Eu vou te dar todo o espaço aqui para você trazer a tua consideração também, mas não sem antes a gente trazer aqui a pergunta do dia, a nossa enquete que a gente está lançando nesse exato momento no nosso site, o www.jovempan.com.br, e é lá onde a gente quer sentir o pulso aqui da nossa audiência, entender a opinião de vocês sobre a seguinte questão. Você, aí do outro lado do rádio ou da TV, você acha que o vício em apostas está saindo do controle? Sim ou não? Vamos entender se ainda está muito no início, se vocês não veem isso, ou se vocês acham que realmente já foi para o beleléu. Daqui a pouquinho, na verdade, no final do nosso Morning Show de hoje, a gente traz o resultado para vocês. Então, deixa o voto de vocês lá, que sem dúvida alguma vai agregar. Jess. Não, mas isso que o Mano falou, eu acho que o Brasil não gosta de aprender. Porque, assim, nós estamos indo no processo da contramão do mundo. Nós regulamentamos primeiro as bets. Nós estamos discutindo primeiro as bets, para depois falar de jogos de azar em espaços físicos, como a situação dos cassinos, de outros jogos que aí até tem um argumento que é da geração de emprego, que é da construção civil. Então, nós vemos grupos de Las Vegas querendo investir na cidade do Rio de Janeiro para a construção de cassinos. E esta discussão, ela vem depois da discussão das bets. Ou seja, é um processo muito contraintuitivo. Pegar o pior cenário dos jogos de azar, disparadamente são as bets, o pior cenário, e depois discutir a situação dos cassinos, que está agora tendendo a voltar dentro do Senado Federal nesta semana e desse ano em diante. Mas, assim, a realidade é que essa discussão dos jogos de azar no Brasil surgiu no ano de 2023, em termos de regulamentação, para sanar contas públicas, onde o ministro da Fazenda via como uma opção, uma oportunidade de aumentar ali a lógica orçamentária. Não fizemos preparo, não nos programamos, de fato, enquanto governo, enquanto sociedade, para isso, estamos vivendo um grande drama por conta disso. Então, assim, eu acho que vale avaliar que o que o Mano está falando aqui, no final das contas, talvez fosse uma discussão melhor para os cenários em que isso fosse físico do que os cenários gerais. O ponto aí é que o Estado brasileiro é atrasado sempre. O que aconteceu na prática? A gente continuou tapando o sol com a peneira, mantendo como se tudo fosse proibido, as bets foram se proliferando. Quando a gente viu, a maioria dos times de futebol da Série A já tinham estampados em suas camisas patrocínio de bet. Você falou que o Estado brasileiro é atrasado, eu diria até que tem até uma tendência até de querer rebobinar a fita e voltar ao passado. Pelo seguinte, lembrem-se, pelo visto a gente está diante daquele momento onde a gente está vendo a versão moderna
de levar o Ronaldo Fenômeno para depor numa CPI para tentar explicar para um bando de senador lá, barrigudo, enfim, um bando de Zé Plenário, perguntando para ele quem é que deveria ter marcado o Zidane na final da Copa de 98 em Paris. Pelo seguinte, claro que é um assunto diferente, mas Lucas Paquetá, inclusive, estava em campo ontem, titular da seleção capenga também, de Dorival Júnior, que acabou vencendo. Os botafoguenses, de nada, a todo o Brasil aqui, botafoguense pode falar, Igor Jesus e Luiz Henrique, autores dos gols, mas Lucas Paquetá, o seu companheiro de equipe na amarelinha, foi convocado, só que dessa vez para um outro lugar, a CPI do Senado, que está ali investigando a manipulação de resultados, também investigando paralelamente, só para confirmar aqui, Jess, até teve esse erro de informação outro dia, são 2 CPIs distintas, com escopos diferentes, uma de manipulação de jogos, Romário e Cajuru estão tocando essa bagaça aí. E das apostas esportivas também está começando agora, pelo visto. E uma coincidência é que eles vão, no mesmo dia, nós teremos no Congresso, só que exatamente nas CPIs diferentes, o Lucas Paquetá em uma e a Deolane Bezerra na outra. Imagine que dia, que rolê aleatório no Congresso Nacional. Sob a presença de Jorge Cajuru. A gente tenta rir para não chorar aqui, porque, enfim, realmente a verdade verdadeira é que parlamentares vão lá, dão aquela bela lacrada, garantem a mesma regra que a gente falou do promotor juiz vale para os parlamentares também, né? Claro. Os holofotes. Mas o Paquetá está sendo investigado, né, por ter levado cartões amarelos pela Liga Inglesa, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Então, ele teria levado os cartões de propósito para favorecer as casas de apostas, né, e alguns apostadores. Então, essa é a investigação e há indícios. Até mesmo os parlamentares têm se manifestado dizendo que é um absurdo a seleção brasileira o convocá-lo para atuar na seleção. Não tem nada a ver, né? Ele não foi condenado ainda. O que tem a ver isso? Mas segundo eles, dá indícios suficientes para... Mas ele tem direito de jogar, não está condenado, não está preso, ele pode ir lá jogar. E aí então, perder. Tomara que faça gol, que ajude a seleção. Mas pelo contrário, né? Pelo visto, ele apostou que ele não ia jogar nada nos últimos 6 meses. Pelo amor de Deus. Um grande perna de pau no momento. Mas enfim... Tem muito isso, André. Um dos momentos mais marcantes ali, eu lembro do Congresso, o dia que Ronaldinho, o gaúcho, apareceu lá na CPI e aí houve uma mobilização e era difícil entrar, vários assessores querendo entrar para ver Ronaldinho Gaúcho e na hora da saída era visível. Os deputados, às vezes alguns deputados, tirando selfie com ele. Mas é o bruxo, né? É o bruxo. Eu conheço um cidadão também que pediu para tirar foto com o Ronaldinho Gaúcho, muito fã dele, inclusive. Tá lá. Não, e as perguntas ao Ronaldinho... é uma entidade, né? As perguntas ao Ronaldinho eram uma coisa, qual é a marca da sua camisa? É uma coisa Você divulgaria marcas de sex shop? Se ele quiser divulgar, qual o problema? Vamos lá.